Hello everybody, welcome to class 19. Já se inscreveu no canal? Fez o favor de compartilhar com seus amigos? Fica ligado para você poder saber de cada vídeo, de cada dica que eu coloco aqui e de algumas surpresinhas que estão por vir. Ah, e não seja egoísta, avise também os interessados, dando sequência ao nosso curso básico toda semana, às segundas-feiras, aqui no YouTube às 8. Hoje nós vamos falar, começar a falar sobre o Simple Past. E para começar a falar sobre o Simple Past, primeiro, nós temos que entender para que ele serve. Segundo, quais são as palavras que chamam por esse tempo verbal. Então, como o nome mesmo já diz, você sabe, o Simple Past é um tempo verbal usado para ações de passado. E quando nós falamos de usar esse tempo verbal em inglês, é preciso que haja a clareza de que as ações usadas nesse tempo verbal, elas já acabaram e não vão ter a chance de acontecer novamente ou de continuarem. São ações fixas num tempo determinado que acabaram. E aí aqui, você acompanha comigo o que dizem os livros. Simple Past é usado para indicar ações passadas, nós já falamos, concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram. Isso é extremamente importante para nós e você já tem que acender o seu pisca-alerta aí, porque essa é a diferença básica que nós vamos fazer quando abordarmos o assunto do Present Perfect. A diferença entre um e outro é exatamente essa. Os dois são usados para passado, mas esse passado que nós vamos falar aí por algumas aulas, ele é usado para ações concluídas, ações que terminaram. E para falar de passado, nós precisamos conhecer algumas expressões que são típicas do passado simples. Eu trouxe aqui para você os exemplos mais comuns. Yesterday, e aí você vê a tradução entre parênteses, yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month. E aqui a gente vai poder variar outras palavras junto com a palavra last. Eu posso dizer last week, semana passada, last summer, last winter, my last birthday. E embaixo você tem a palavra ago. Ago significa atrás para tempo. Então, 2 dias atrás, 2 days ago. Uma semana atrás, a week ago. 2 anos atrás, 2 years ago. Começando a falar de passado, a gente vai precisar começar com o verbo to be. Por quê? Ele é um verbo muito comum, muito usado, e ele sempre é um verbo diferenciado de todos que a gente aprende. Por quê? O verbo to be, ele mesmo se nega e ele mesmo se interroga. Então, você lembra quando nós falamos do verbo to be lá na aula 1, já estamos no 19, nós falamos que ele tem 3 formas, am, is e are. Pois é, o verbo to be no passado, ele só tem 2 formas. Acompanha comigo aqui na tela. Aqui na primeira coluna você vê que nós temos as formas afirmativas do verbo to be. Então, eu vou falar, preste atenção na pronúncia para você entender. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, foi aquilo que eu falei. O verbo to be no passado tem apenas 2 formas, was e were. E o verbo to be no passado, na afirmativa, não pode ser abreviado. Nós vamos sempre separar o sujeito do verbo. E você sabe, o significado do verbo to be, ele continua o mesmo, ser ou estar. Só que aqui nós vamos conjugar no passado, inclusive em português. Quando eu falo I was, eu era, eu estava. O que muda da forma afirmativa para a negativa? Nós anexamos ao verbo to be a palavra not. Então, aí eu já coloquei para você na forma abreviada. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't.
É muito fácil quando a gente já tem essa estrutura toda organizada. Quando a gente já sabe qual é o verbo to be no presente, o que ele significa e que a regra se mantém. Só que agora nós vamos usar uma outra palavra. Nós não estamos usando nem am, nem is, nem are. Nós estamos usando was, you were. E na interrogativa, você lembra que o verbo to be, ele mesmo se nega e ele mesmo se interroga? Nós vamos aqui fazer aquele processo de inversão do verbo com o sujeito. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. É muito fácil, não é? Nós estamos falando do verbo to be. A questão é a seguinte: muita gente fala que aprende o verbo to be por muito tempo na escola, mas de que adianta se na hora de usar, se na hora da fala, não sabe usar? Na próxima tela agora, nós vamos acompanhar como dar resposta com yes or no se a pergunta começa com o verbo to be. Então, se a pergunta começar assim, were you at home in the morning? Você estava em casa de manhã? Were you at home in the morning? A resposta com sim ou não fica como? Vamos observar aqui na tela. Se a pergunta é na primeira pessoa, eu pergunto para você assim, was I late? Eu estava atrasada. Was I late? O que você me responde? Yes, you were ou no, you weren't. Por quê? Nós trocamos a pessoa aqui porque eu estou falando com você. Então, você está me respondendo. A mesma coisa vai acontecer se eu pergunto para você, que é essa segunda pergunta aí, ó. Were you sick? Você estava doente? E aí você pode responder, yes, I was, ou no, I wasn't. Agora preste atenção, você não está falando comigo, nem eu estou falando com você. Nós estamos falando sobre um rapaz qualquer, um homem qualquer. E aí eu te pergunto, was he surprised? Ele ficou surpreso? E aí, como nós estamos falando dele, você vai falar, yes, he was. Ou então, no, he wasn't. Mesma coisa se nós formos falar de uma mulher. Was she from Italy? Ela era da Itália? Yes, she was. No, she wasn't. Was it a big house? Era uma casa grande? É coisa, estamos falando de uma coisa. Yes, it was. No, it wasn't. Agora, uma pergunta sobre nós. Nós estamos na mesma situação, eu e você. Toda vez que nós perguntamos com we, nós vamos responder com we, porque nós estamos nesse meio. Então, eu te pergunto assim, were we ready? Nós estávamos preparados? E aí, yes, we were, ou no, we weren't. A próxima pergunta eu vou fazer para mais de uma pessoa. Está você com mais alguém, independente da quantidade. Eu pergunto assim, were you early? Vocês chegaram cedo? A tradução aqui ficou um pouquinho diferente, tá vendo? Were you early? E aí você vai responder, yes, we were, no, we weren't. Porque você não estava sozinho. Esse you aí é you de plural. E aí você vai me perguntar, mas como que eu sei que é you de plural? Nós só temos um jeito de saber, estando dentro de um contexto. Em uma frase solta espaçada, a gente sempre vai assumir como se fosse a primeira pessoa. Do contrário, para a gente entender o que quer dizer, eu preciso estar por dentro do contexto para saber que aquilo ali é plural. E a última, were they busy? Essa palavra tem uma outra pronúncia também. Were they busy ou busy, tanto faz. Were they busy? E aí nós vamos falar, estamos falando de mais de uma pessoa. Yes, they were. No, they weren't. Não sei se você já conseguiu organizar as ideias e lembrar ali o que nós usamos com cada pessoa. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Quero agora trazer para você aqui duas situações diferentes dentro disso que nós vimos. Provavelmente você já ouviu aquela música If I Were a Boy, da Beyoncé. Ou então a frase If I Were You, se eu fosse você. O que nós temos aqui?
uma exceção a tudo aquilo que é a estrutura do verbo to be. Porque nós sabemos que para I, para he, para she e para it, o verbo to be no passado é was. Mas há duas situações, e que são exceções, nós vamos usar o were para todas as pessoas. Nós não vamos diferenciar o verbo to be. Nós vamos usar were para todo mundo. Olha aqui comigo. Esse pessoal aí tá confuso porque eles não sabiam dessa informação. E agora vão ficar sabendo. Então, nessa primeira frase, if I were a boy, se eu fosse um menino, independente ali da pessoa que tiver nessa pergunta, nós sempre vamos usar o were, porque essa é uma regra de if. Esse é um assunto para outra aula, mas eu já trouxe aqui para você. Imagina que você se depara com essa frase por aí, vai pensar que aprendeu errado, mas não. Toda vez que eu usar com if, o verbo to be no passado, tem que ser were para todo mundo. Então, se eu quisesse falar, se ele fosse inteligente, em inglês fica if he were intelligent. Mesma coisa com ela. Se ela fosse inteligente, if she were intelligent. Então, vamos combinar. Essa é uma exceção do verbo to be. Vamos usar were toda vez que houver if na frase, porque isso é um condicional. Uma outra frase também é if I were you, se eu fosse você. If I were you, sempre vou usar were. É importante que você entenda que no inglês falado, você vai ouvir if I was a boy, if I was you, tá tudo bem, mas essa não é a melhor estrutura. Lembrando que no inglês falado, nós podemos abrir mão de algumas regras, porque é o inglês do dia a dia, e não há um peso da gramática aí nesse caso. Então, tanto faz falar if I was a boy ou if I was you. Mas você também precisa saber que o correto gramaticalmente é if I were a boy, é o que a Beyoncé canta até em música. Então, a gente vai ouvir assim também. Ou if I were you. São as duas formas mais corretas. Na próxima tela, eu trouxe frases usando o passado simples. E essas frases, elas vão ser variáveis. Vou trabalhar com várias pessoas, às vezes vai ser negativa, às vezes vai ser pergunta, e você vai ter aí a tradução também na frente da frase. A primeira frase, I was at home last night. Eu usei aí uma expressão de passado, last night. I was at home last night. Frase 2. I was really annoying when I was a kid. Aqui nós temos duas frases no passado. A outra frase, it was cold there. Agora em forma de pergunta, were you at home last night? E uma na negativa, she wasn't at school last Monday. Você sabe que o verbo to be, ele é cheio de particularidades. Então, eu te convido a, depois dessa aula, retornar à aula 3, que é sobre o verbo to be avançado, e aplicar aquilo que eu ensinei da aula 3, usando as estruturas no passado, para que a gente trabalhe e domine bem o verbo to be, tanto no presente quanto no passado. Agora nós vamos ver uma estrutura composta do verbo to be. É o verbo nascer. Em inglês, o verbo nascer, ele é composto do verbo to be com o particípio do verbo bear. E aí, enfim, nascer em inglês é be born. Só que eu não posso falar I be born. Eu sempre tenho que transformar o verbo to be. Então, se eu quero falar eu nasci, eu vou falar I was born. Você nasceu, you were born. Eles nasceram, they were born. Aqui na tela, logo de cara, eu já trouxe a pergunta para você. Where were you born? Onde você nasceu? E embaixo, when were you born? Quando você nasceu? As respostas, elas começam do mesmo jeito. I was born, e aí
eu falo ou onde ou quando. Vamos primeiro analisar a pergunta de cima. Where were you born? E aí a frase vem. I was born in. E aí você fala o nome da sua cidade. I was born in Rio de Janeiro. I was born in Paraíba. I was born in Belo Horizonte. I was born in Curitiba. Mas e na pergunta de baixo? When were you born? Essa nós temos duas formas de responder. I was born in. E aí eu vou falar o ano. I was born in 1999. I was born in 2000. I was born in 1980. Aqui é preciso que a gente fale os números. Quando a gente fala de ano, nós falamos de 2 em 2, com algumas exceções. Por exemplo, ano 2000, vou falar I was born in 2000. Mas normalmente a gente fala de 2 em 2. Aqui eu tenho duas formas de dizer. Ou eu digo o ano e só, ou eu digo a data. E aí, olha só, se eu disser a data, eu preciso mudar a preposição. I was born on, e aí eu vou ter que falar a data. Quando a gente fala de data em inglês, nós ainda não falamos sobre isso. Nós vamos ter uma aula específica para isso. Quando nós falamos sobre datas em inglês, eu preciso da preposição on e vou usar os numerais ordinais. Então, por exemplo, hoje é dia 6 de julho. Para eu falar que hoje é 6 de julho, hoje eu vou falar the 6th of June. Aqui nós vamos usar os numerais ordinais, então a gente vai precisar de uma aula específica para isso. O objetivo aqui é te ensinar a fazer essa pergunta e saber que a preposição vai mudar de acordo com o que você disser. Se você só falar o ano, você vai usar in. Se você for falar só o mês, também vai usar in. O on, tá ali, ó, entre parênteses, é para a data, date. Qual foi o dia do mês que você nasceu? Por exemplo, eu vou falar assim sobre mim. I was born on August 24th. Ou I was born on the 24th of August. Só para você entender como a coisa funciona. Já que nós estamos falando do verbo nascer, be born, vou falar aqui do desafio da semana. O desafio dessa semana vai ser cute, fofo. Você vai pegar uma foto sua de quando você era bebezinho, lá com meses. Você vai pegar essa foto, postar nos seus stories e colocar a frase I was born in. E aí você vai colocar o ano, para falar o ano que você nasceu na frase. E vai me marcar lá na sua foto, para eu ver how cute you were, o quanto você era fofo. Então, o desafio da semana é só esse. Uma foto sua, quando era bebê, vai escrever em inglês I was born in, o ano que você nasceu, e me marcar. Agora, vamos seguir com a aula. Eu trouxe aqui para você um exercício para você praticar o uso do verbo to be. Qual das duas estruturas eu vou usar? Eu vou usar a estrutura de singular was ou eu vou usar a estrutura do plural were? Olha essa primeira frase. O sujeito é he. Para he eu uso o quê? He was a writer. Frase 2. Sujeito we. Para we nós usamos plural. We were at the office. Frase 3. Pergunta com you. Então vai ser were you a good swimmer? Frase 4 é negativa, mas foco no sujeito. They weren't lucky. Frase 5. O sujeito é I. I was very thirsty. 6. It wasn't very difficult. 7. Aqui nós temos duas pessoas, ó, John and Nick. Então vai ser were. Were John and Nick friends? O que é importante e o que eu te aconselho? Pega essas frases da tela anterior e faz o transporte delas para negativa, interrogativa ou afirmativa. Porque aí você vai trabalhar com as várias estruturas do verbo to be. Tem mais um exercício aqui para a gente fazer, só que agora as frases estão no presente simples, com o verbo to be, claro, e você vai passar para o passado simples. Essa primeira frase, is it a big dog? Nada aí muda, é só uma coisinha. Você vai tirar o is e vai colocar o verbo to be no passado, was.
Então vai ficar Was it a big dog? Frase 2. You're my friend. Aqui está abreviado, mas você já sabe que o verbo to be no passado não tem abreviação. Então, vai ficar You were my friend. Número 3. They aren't engineers. Como fica aqui essa frase? Está na negativa. Então, é They weren't engineers. Frase 4. We aren't happy. Negando, no passado, we weren't happy. Frase 5. I'm very tired. I was very tired. Lembra que não pode abreviar. Frase 6. Are you tall enough? Pergunta. Were you tall enough? Quando a gente fala do verbo to be, você sabe que ele tem várias particularidades. Já te falei para ir lá na aula 3 e retornar aquele assunto do verbo to be avançado para passar para o passado. Agora, eu quero trazer aqui para nós a estrutura de there is and there are. Lembra dessa estrutura? Para falar que as coisas existem, que estão ao nosso redor? Vamos relembrar um pouquinho. Quando eu quero falar assim, tem um parque na minha cidade, eu falo There's a park in my city. Quero falar que há escolas na minha cidade. There are some schools in my city. Isso para nós falarmos de hoje, do que tem hoje. Mas e para eu falar do passado? Eu vou usar essa estrutura de there is e de there are, mas no passado. Olha aqui comigo. There is vai virar there was e não tem forma abreviada. E there are vai virar there were. Não tem forma abreviada também. E aí você vê, there was pode significar tinha, havia, existia. E there were, tinha, havia, existiam, para o plural. Lembrando aqui que no nosso português, né, anota essa dica, o verbo haver não tem plural. Aqui na tela vão surgir algumas frases com there was e there were. Preste atenção para você entender. A organização da frase vai acontecer do mesmo jeito que there is e there are, só que agora no passado. Primeira frase. I'm sure there were a lot of mistakes in my text. There were, porque a palavra mistakes está no plural. Segunda. There was a storm last night. Aqui a palavra storm é singular. Agora na negativa. There wasn't any ice in the juice. There wasn't any ice. Tá vendo? Tudo aquilo que nós falamos de there is e there are lá no início das aulas está se aplicando agora. Eu estou usando N aqui, ó, na frase negativa. Seguindo aí, I guess there wasn't anybody at home. Acho que não tinha ninguém em casa. Próxima frase. Was there anything you could do to help them? Aqui é uma pergunta, por isso nós invertemos. Were there cars parked in front of her house? Outra pergunta no plural, a gente também inverte. Se você realmente está acompanhando essas aulas e fazendo os exercícios, seguindo lá o canal no Telegram e acompanhando as dicas, eu tenho certeza que o seu inglês ele já fluiu bastante. Hoje nós vimos o verbo to be no passado. Na semana que vem, nós vamos falar dos verbos regulares e da sua pronúncia. Thank you for watching. Obrigada pela sua companhia. Se você quiser fazer exercícios no passado, treinando o verbo to be, chega lá no canal do Telegram, que a partir de amanhã eu já coloco o exercício para você treinar. Tá curtindo as aulas?